Olá, hoje vamos apresentar para vocês a ferramenta Infotexto Confecção de Uniformes, uma ferramenta desenvolvida pela Infosoft Sistemas para auxiliar os fabricantes de uniformes, sendo que, geralmente, as empresas por aí fornecedores de software têm um sistema no qual trata a parte de confecção, mas não trata o detalhamento ou as particularidades que existem dentro do campo de quem fabrica uniformes. Nós temos justamente essa situação de trabalhar melhor e auxiliar os fabricantes. Bom, nós podemos trabalhar de duas maneiras no sistema para os fabricantes de uniformes. Nós temos aqui a engenharia, onde podemos ter produtos pré-estabelecidos, certo? Para quem trabalha, no exemplo, com camisetas básicas ou camiseta polo ou assim por diante, que é um produto intermediário que pode servir tanto para um cliente quanto para o outro. Nesse caso, muito simples, podemos vir aqui, entrar e fazer um cadastro detalhado de uma engenharia para esse produto, aonde podemos usar depois para vários clientes. No cadastro de engenharia é muito simples, um código, uma descrição, família, grupo, grade, tamanhos, coleção. A coleção que no caso pode ser o seu produto ou direcionar para um cliente específico. Produto acabado, onde a gente detalha, então, quais são os tamanhos, o valor de custo, o sistema vai gravar automaticamente, e o preço de venda também. Informamos quais são as cores de produtos, onde eu posso vir aqui informar N cores no futuro. Peça, quais são as peças que eu vou trabalhar aqui dentro desse produto para a minha produção. Essa parte estou falando de produção em si já, onde posso também pôr simbologia, composição, assim por diante. Muito importante, o fluxo de processo, então, aonde vai passar essa peça, quais setores vão passar e dentro dele quais são as minhas matérias-primas que eu vou utilizar com o valor de custo de cada uma delas, perda e a quantidade de consumo de cada uma por tamanho. Um campo de observações e aí temos também aqui uma opção de você poder vir aqui e informar uma imagem ao seu produto, tá? Isso é muito bacana para quem trabalha com uniforme, principalmente porque precisa ter esse detalhamento, né, de todas as etapas. Então você pode vir aqui e colocar uma ou mais imagens, tá? Podemos vir aqui e fazer a impressão dessa ficha técnica, aonde você pode vir aqui pôr todas as informações ou inibir uma delas. Por exemplo, se eu não quiser que leve custo a minha impressão, eu tiro o custo fora porque não é importante para a minha produção. Então está aqui a ficha técnica, vai trazer impressa da maneira na qual a gente digitou, né? Quanto mais informações, obviamente, que melhor o detalhamento dela, né? Traz aqui o nome de sua empresa, a imagem ou as imagens, a referência, as observações, a grade de tamanho, todos os setores que vai ter que passar, os consumos de materiais, quanto custa, data, pedido, grade e assim por diante, tá? Bom, esta é uma das maneiras que a gente pode trabalhar. Outra maneira que eu posso trabalhar é o seguinte, partindo de um orçamento, tá? As telas sistema vocês vão ver que é muito dinâmica pelo seguinte, ela funciona como um pré-relatório. Cada vez que eu entro em uma tela, eu posso vir aqui na seguinte situação. Eu posso ver todos os meus orçamentos, só em aberto, só parcialmente, né, fechados. Posso consultar por CNPJ, por data, o que foi autorizado, por necessidade, vendedor, produto, assim por diante, tá? Vamos pegar aqui então uma que esteja em aberto, um orçamento, para vocês entenderem melhor. Orçamento, número automático, informo quem é o cliente, automaticamente o cliente bem cadastrado, o nosso cliente você pode cadastrar o CNPJ e baixar os dados pela Receita e cadastra automaticamente, tá? Então, uma vez que o cliente bem cadastrado, várias informações tem aqui e traz automaticamente o cadastro do cliente, você não precisa digitar, tá? Então, cidade, vem aqui contato, e-mail, responsável, o vendedor, a data do pedido, data de emissão, data de fechamento, você pode botar uma validade para o seu orçamento, tá? A natureza de operação, por quê? Outra facilidade do nosso sistema, gente, tá? É muito importante vocês ficarem cientes disso e até quando vocês veem em outros sistemas, outras apresentações, cobrarem, pedir se isso também ganha nessa agilidade, tá? O nosso sistema, gente, você fazendo o orçamento, assim que você baixar o orçamento, ele vira um pedido automático. Do pedido, eu posso gerar automaticamente também minhas ordens de produção. E quando eu baixar o pedido, ele vai gerar as notas fiscais também automaticamente, tá? Então, assim, o sistema faz toda a replicação de dados. Não há necessidade de você ficar redigitando nada nesse sentido, tá bom? Então, natureza de operação, porque vai virar nota fiscal. Se quiser deixar em aberto, não tem nenhum problema, tá, gente? Então, as referências, tá? Que você vai vender, os produtos que você vai vender nesse orçamento. Aqui tem uma jogada muito interessante no nosso sistema, tá? Você pode ver que está vindo aqui embaixo os setores, né, as matérias-primas, tudo isso, né? Você poder vir aqui e buscar uma referência já pré-estabelecida, certo? Você pode vir aqui fazer isso.
Ou então, né, fazer uma referência do zero, tudo do zero, né? Vamos supor, você é fabricante de uniforme, você vai num cliente novo hoje, aqui nessa tela mesmo, conforme a sua conversa com ele, ou a apresentação, você pode vir aqui gerando uma referência. Você vai colocando um código, vai colocando a descrição, aqui embaixo você vem aqui dizendo quais são os setores que vai passar essa nova referência, né? Quais são as matérias-primas que ele está escolhendo para colocar essa referência, e pronto, né? Bem interessante e bem fácil. Quando você vier aqui e autorizar o orçamento, o sistema vai gerar a tua engenharia automaticamente, gente. Então ali, ó, olha ganho de tempo que vocês têm, tá? Então assim, não é um orçamento simples e seco como os outros oferecem. É um orçamento que vira pedido, que vira ordem de produção e que vira nota fiscal automática. É um orçamento que, se for partir do zero, ele vai gerar a tua engenharia por aqui também automaticamente. Então, olhe o ganho de tempo que se tem com a ferramenta da Infosoft. Tá bom? Bom, continuando então. Nós temos aqui então no orçamento, vamos lá. Nós temos as condições já aqui de pagamentos, onde você já pode fazer. Nosso sistema é homologado com os bancos, então você consegue gerar os boletos automaticamente pelo sistema. Você já pode vir aqui denominar meio de transporte, os totais, um campo de observação do orçamento e um campo de observação no qual você quer que saia no rodapé da nota fiscal eletrônica, tá? Bom, vindo aqui baixando o orçamento, ele vai gerar o pedido automático, que do pedido posso gerar as ordens de produção também automaticamente, tá? Outro ponto que eu quero só ver aqui e mostrar para vocês é o seguinte: como é que nós chegamos aqui ao preço unitário, tá, gente? Isso aqui é bem bacana. Quando a gente vem aqui e busca uma referência previamente cadastrada, ela vai trazer esse preço de valor e custo automático. Quando eu venho aqui e faço uma referência nova, do zero, tá? O sistema vai fazer o quê? Ele vai formar o preço de custo através do preço da sua matéria-prima ou dos produtos que você vai usar para essa peça versus o consumo. Por exemplo, aqui se eu tenho uma meia malha que custa R$ 20 e o consumo é 1 quilo, ele vai dizer que vai custar R$ 20 só a malha. Conforme se for agregando aqui embaixo em cada setor, né, mais informações de consumos, um exemplo bordado aqui, ó, tem o valor de uma estampa, né, ou de um bordado, que o valor R$ 1, um exemplo, ele vai agregando para cá. Tá, mas esse é o meu preço de custo, né, Silvio? Isso mesmo. O que você faz então para chegar a um preço de venda? Você vem aqui e aplica um markup. Tá? Os markups são os valores na qual a gente tem aqui, né, de venda direta ou venda por 30 dias, 20 dias. Então você vai ver que percentual você quer que acrescenta sobre aquele produto. Por exemplo, nosso markup daqui é 60%. Então, se eu aplicar 60% sobre o markup, está aqui, né, o último item, ele vai virar R$ 125, né? A quantidade é 120 peças. A minha percentual que eu usei aqui, né, no markup foi 60%, que deu um valor de R$ 14.700, ok? Então, aqui é a formação bem legal do item. Depois eu faço toda a finalização deste orçamento. Bom, orçamento também eu posso vir aqui, então, enviar por e-mail para uma ou mais pessoas que estiverem cadastradas assim na frente. Então, continuando. Vamos lá, então. Você pode vir aqui e imprimir seu orçamento, certo? Onde vai trazer aqui essa parte aqui do orçamento, gente. Essas informações, elas são montadas conforme sua necessidade, tá? Aqui é só um esboço, uma forma só de representar, tá bom? Bom, então lá, fazendo isso, eu faço girar os pedidos. Os pedidos, mais uma vez, nós temos que essa tela bem dinâmica, né? Que está todos só em aberto, só a data de hoje, só dos últimos dias, por CNPJ ou por referência, né? Ou ainda pelo número de pedido do cliente, né? Então fica muito fácil de localizar e achar o seu pedido. Vamos abrir o pedido aqui dentro, entrar em um artigo. Bom, fiz o orçamento que virou o pedido automático. Quando vira pedido automático, então tenho aqui uma referência, tudo que a gente digitou lá atrás. No pedido, então, eu faço a formação na minha grade, quanto o cliente quer por tamanho e por cor, certo? Eu tenho um campo interessante aqui que é o seguinte: como é que nós vamos localizar depois, quando esse teu cliente ligar e dizer assim, ó, Silvio, eu quero localizar e saber como está o processo de fabricação das minhas peças. Gente, nós montamos aqui uma coisa muito interessante que eu vou mostrar depois para vocês no painel aqui de acompanhamento de produção, que é o quê? O sistema aqui ele gera automaticamente, olha que eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, geração de lote com sucesso. Ele gerou um lote de fabricação. O que é esse lote de fabricação? É o número do pedido, que é o 29, mais o código do seu cliente, que é 1.
Então, com esse código agora, ele vai ficar atrelado à ordem de produção, no qual vai ficar para o resto do processo interno como acompanhamento, tá bom? Então, isso aqui é muito bacana, muito fácil. Bom, dentro do pedido, gente, ele trouxe todas as informações que estavam lá no meu orçamento. Não vou fazer mais nenhuma adequação, a não ser que o meu usuário tenha essa liberdade, tenha esse acesso e eu queira fazer alteração. Aí sim é permitido, tá bom? Bom, fiz o meu pedido, eu posso vir aqui então e gerar automático as minhas ordens de produção. Cliquei aqui, ó, ele já vai gerar. Pronto, já gerou as ordens de produção automaticamente. Se eu vier para cá em confecção, produção, ordens de produção, estão aqui todas as ordens de produção em aberto também, mais uma vez aquela tela bacana para vocês aí. Então, em produção, parcialmente baixado, baixados, cancelados, saldo cancelado, né? Tem uma infinidade aqui de informações, né? Eu consigo ter umas ocorrências aqui ainda, tá? Ah, por que é importante ocorrências, né? Sem ocorrência, com danos ou com perdas. Por que isso, né? Vamos imaginar o seguinte, pessoal, vocês foram lá e programaram 100 peças. E o uniforme geralmente não faz muita sobra, porque você não consegue vender a sobra, correto? Então, foram produzidas, você precisa ir acompanhando e verificando se tem itens que foram muito danificados ou teve muita perda de processo. Porque se tiver isso, você é obrigado a repor. Então, aqui você consegue filtrar e enxergar isto para que o sistema te identifique e mostre que você precisa refazer, tá bom? Vamos entrar aqui numa ordem de produção só para a gente entender como é que funciona, tá? A ordem de produção. Gente, a ordem de produção do nosso sistema, quando você vem para cá, outro diferencial em relação ao concorrente é o seguinte: você vem aqui, você consegue verificar que dentro de uma ordem, no caso a 36, você enxerga todos os processos, tá? Não é uma ordem para cada setor, é uma única ordem com todos os setores. Porém, você pode trabalhar separadamente, individualmente, setor por setor, item por item, cor por cor, conforme você quiser. O sistema não te bloqueia nesse sentido, tá? Então, assim, pense na facilidade que você tem de fazer com que isso aqui possa ser pulverizado. Você pode colocar, se você tiver 1000 peças, em 1000 fornecedores, uma peça a cada fornecedor. O sistema vai tratar isso certinho, sem nenhum problema. Outro ponto bacana, gente, nós trabalhamos com o gráfico de Gantt, ou representação de Kanban, vamos dizer assim, né? Onde as cores são verde totalmente baixado, vermelho aberto e amarelo parcial. Tá, então, essas informações o sistema traz. O que está verde quer dizer que já foi feito. Ó, a separação foi baixado. Nós temos setor de estamparia e acabamento ainda que está em aberto, tá? Então, como é que a gente pode ver aqui na hora de produção? Podemos ver aqui, ver o que está produzido, que está em conserto, teve perda, está em terceiro. Outro ponto, gente, que vocês têm que ver comigo aqui, que é muito importante, imprescindível de deixar sem demonstrar para vocês. Deixa eu achar uma hora de produção um pouco diferenciada aqui. Deixa eu ver se tem alguma que esteja em aberto que eu corte a parte inicial ainda, que fica mais fácil aqui eu identificar isso para vocês, tá? Uma parte muito legal. Gente, quando a gente define lá atrás no meu orçamento quais são os setores que vai passar, né, essa peça, ou quando defino isso no meu cadastro de engenharia, quando vai passar as peças, eu posso ter esquecido um setor ou o meu cliente ter pedido para cancelar um setor ou incluir um setor. Esse ponto é primordial para vocês aqui para ganhar de tempo, tá? Se você for pegar outra ferramenta que conheço aí no mercado, eu já trabalhei com várias, inclusive, você vai verificar a seguinte questão. Você é obrigado a vir aqui cancelar a ordem de produção, cancelar a programação, ir lá na sua engenharia, alterar lá os setores que você quer que esse produto passe, essa peça passe, daí gerar novamente a tua programação, a tua ordem de produção e vir até aqui. O nosso sistema não, gente. Tá? Você pode simplesmente vir aqui. Bordado, eu não quero mais bordado, o teu cliente cancelou, excluir setor. Pronto. Não tem mais bordado nesta ordem de produção. A tua engenharia ficou intacta como estava. Se você quiser entrar lá alterar agora, você também pode, sem problema nenhum. Mas ele não te bloqueia, ele não te trava o processo, não ingessa o processo, entendeu? Da mesma maneira que eu posso vir aqui e incluir no setor. Né? Ah, esqueceu de incluir aqui o bordado. Eu posso vir aqui e incluir o bordado. Ok? Pronto, incluiu o bordado. Muito simples, gente, tá? Outro ponto bem interessante, matéria-prima. Você foi lá e colocou a tua matéria-prima no teu orçamento, no teu pedido e nas ordens de produção, esqueceu a meia malha cinza. Mas o teu cliente também pediu alteração, ou só para manga, ou para um detalhe, o uniforme tem muito disso, né? Ou um detalhe de uma gola, né?
Você pode também vir aqui na hora de produção, mesmo detalhe do de antes, tá? Não precisa cancelar nada, você pode vir aqui, alterar consumo, entrar na matéria-prima, buscar uma nova matéria-prima e vir aqui salvar e colocar para essa hora de produção. E vai ficar somente na hora de produção essa situação, ok? Baixa de hora de produção, gente, muito simples, tá? Você pode vir aqui fazer a baixa integral no setor. Então, se eu clicar aqui, vai baixar o corte por completo. Já ficou verdinho dizendo que o corte está baixado. Ou você pode também vir aqui no produzido, se quiser fazer parcial, e clicar num tamanho, dizer que o tamanho está sendo produzido, né? Então ele vai baixar somente o tamanho 4. Ficou amarelo por quê? Parcialmente baixado. Lembrando que eu falei sobre o gráfico de Gantt ou Kanban, né? Então, seria isso na hora de produção, tá, gente? É muito simples, muito prático. Silvio, mas eu trabalho com terceirização. Como é que eu faço? Não tem nenhum problema. Você pode vir aqui em terceirização, ordem de serviço para terceiros. Eu vou fazer uma ordem de serviço aí para uma facção, vamos dizer assim, né? O que é usado, nome coloquial aqui na nossa região, né? Vamos lá, então, vou vir aqui, vou tentar pegar tudo que está em aberto em corte, vamos dizer assim. A referência eu posso colocar aqui, são os filtros para você ganhar tempo, né? Quem é o fornecedor que eu vou mandar? Depósito sair, depósito entrada, se caso você trabalhar com bloco K, nosso sistema prevê isso, tá? Já trabalha perfeitamente com isso. Assistente, vou lá buscar quais são as ordens que eu tenho aberto, apareceu as ordens abertas. Posso inclusive vir aqui dizer quando eu quero que retorne isso do meu terceirizado, né? Então eu quero que retorne dia 20/07/19, isso tudo prontinho. Gravo aqui, ele vai gravar o retorno e vem aqui e informa quais são os itens que estão indo para ele cortar. Essa situação, gente, é muito interessante, porque assim, se eu filtrar a referência, eu pego todos aqui embaixo muito rápido, tá? Se eu pegar todas as referências possíveis, eu posso vir aqui e fazer somente um item. Então, gravar, sim, que eu quero realmente enviar. Quando eu faço a gravação, ele automaticamente vai gerar esse romaneio que todo mundo precisa, né? Esse romaneio vai lá para o teu fornecedor, aonde tem aqui a data que tem que retornar, o lote que está pertencendo, as quantidades que estão indo, o valor unitário, os materiais que você tem que enviar, isso aqui é muito bacana também, tá? Ele já vai dizer quais são os materiais e quanto de cada material você tem que enviar para ele lá poder fazer a execução do trabalho. Então, fizemos tudo isso, fica ok. Terceirização também está fora. Se eu terceirizei, eu tenho que, obviamente, fazer o meu retorno, né? Então, vem terceirização novamente e gera retorno na hora de serviço. Então, vem aqui, dá um filtrar. Então, venho aqui, filtro, ele mostra tudo que está lá na facção do Silvio. Eu venho aqui, informo o que está retornando, né, naquele momento. Ele sugere isso também como produzido, mas se não tiver produzido, posso informar se deu perda, se deu conserto, o código de um fornecedor, se caso eu vou consertar com outro fornecedor, e venho aqui e gero o meu retorno, tá bom? Acompanhamento de produção, então, como é que eu faço tudo isso? Aqui nós temos uma situação muito inteligente, muito bacana para vocês, tá? Lembra quando a gente fez o pedido aqui que eu pedi para gerar esse lote automático 29/1, né? Então, assim, se eu gerei o /1, eu posso vir aqui e pesquisar ou por um pedido, 29/1, certo? Ou então, eu posso vir aqui, né, e pesquisar somente por um cliente, né? Por exemplo, eu pego exatamente só o 27, que é um pedido. Então, ele vai ver aqui a situação da programação. A separação está feita parcial. A estampa e acabamento não foi feito nada ainda, tá? Ah, mas eu quero ver isso mais detalhado, Silvio. Eu quero enxergar aqui as ordens de produção, né? Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui os detalhes, né? Quero ver os detalhes. Quando eu faço isso, ele vai abrir aqui embaixo o detalhe, que é o quê? Ele mostra aqui em cima um gerencial e embaixo ele traz para ti assim, todas as ordens de produção, a situação de cada uma delas. Então, por que está parcialmente aqui nessa operação? Porque de 120 que eu programei foi feito apenas 40 e os outros setores não mexi em nada, tá? Outra forma que a gente tem de verificar, que é muito legal, é por cliente. Eu quero saber tudo que está com o cliente 1, que é o Silvio, ou o seu cliente. Todas as ordens de produção que eu tenho com ele em andamento, né? Aqui está então. Ele traz todas as programações, traz todos os pedidos, então 27, 25, 22, 22, tudo que eu tenho. E aqui vai demonstrar para ti então nessa situação aqui, ó, tá? Separação parcial, corte não tem, estampa, costura não tem, bordado não tem, acabamento, tá? Quando tiver cinza é que não tem ao setor. Quando tiver amarelo parcial, vermelho totalmente aberto e verde totalmente feito. Esse caso aqui embaixo, ó. Essa situação, você pode ver o pedido 22, né? E está todo finalizado. Então, esse aqui eu já faturei, já mandei para o cliente com certeza, tá? Tá, mas então o que está finalizado não quero que apareça, Silvio. Tudo bem. Eu venho aqui
e tiro o que está baixado que não me interessa. Eu não quero mais ver os baixados. Filtro novamente, aquela que está totalmente baixado cai fora. Tá? Porque ao longo do tempo você vai ter vários pedidos, né? Então aquele lá não aparece mais. Porque baixado para mim já está finalizado, faturado, não interessa. Ok? Então aqui é muito fácil, muito simples identificar e acompanhar a tua produção. Esse gráfico, gente, né? Ao longo do tempo, nós estamos falando aqui do confecção de uniformes clássico. No gestão, você vai ter aqui já um setup de tempo, tá? É uma evolução que nós temos ali para ter ferramentas melhores sempre para os nossos clientes. Bom, se eu fiz tudo isso, então, eu tenho o que ainda? Eu tenho aqui o meu controle financeiro, então. O sistema vai gerar automaticamente o meu contas a receber, que são os documentos, né, a receber, conforme for baixando e gerando meus títulos automaticamente. Se você não tiver homologação com o banco, você quiser fazer isso manualmente, sem plano nenhum, você pode vir aqui e fazer isso também manualmente, tá? Mais uma vez a tela te mostra tudo aqui, todos baixados, abertos, por CNPJ, por cliente, por banco, por situação. Nosso sistema é muito completo nesse sentido, tá, gente? Você pode vir aqui imprimir, recalcular, renegociar diretamente na tela, tá? É muito simples. Dentro financeiro também tem contas a pagar aqui, né? Que também, mais uma vez, ele vai gerar automático se você vier aqui, né? E aqui está ele, ó. E na importação nota fiscal eletrônica, nós temos um trabalho com uma importação automática, você importa aqui a tua nota, né? Nessa importação ele vai gerar também a entrada dos produtos, matérias-primas automáticas do sistema. E se junto com ela vier também o boleto, o sistema também gera o contas a pagar automático, tá? Bom, Silvio, outro ponto interessante nas ordens de produção, nós temos aqui nos relatórios, né, as necessidades de consumo de materiais. Então, assim, se eu fiz uma programação lá que eu vou precisar de malha, vou precisar de botão, o que eu vou precisar? Obviamente, preciso ver isso, ver se eu tenho isso em estoque, se vai atender e se tem o suficiente nos meus suprimentos, né? Então, essa tela faz isso, tá? Essa tela aqui ela vai trazer para ti exatamente isto. Ela vai dizer o que são os seus produtos. Então, aqui, ó. Então, vai dizer aqui, no exemplo, vamos pegar aqui uma meia malha, ó. Necessidade 85 quilos, valor de custo eu não gravei, senão entraria. O meu estoque, né, tem estoque mínimo, estoque, pedido de compra, porque nós temos também englobado aqui o sistema, o saldo e o custo, inclusive, para saber que no final quanto vai me custar tudo que ficou negativo, né, que vai faltar, quanto eu vou ter que investir em compras. Nesse caso aqui, o acumulado R$19 mil. Então, assim, aqui você consegue enxergar se vai faltar, se não vai faltar e se tem que comprar mais itens, tá? Tem que comprar simples. Vemos que para compras, né? Você pode gerar, qualquer setor, primeiro gerar uma solicitação de compras, bota quem é o responsável de comprador, né? Esse comprador vai ser a pessoa que vai vir aqui e vai dizer se um orçamento vai virar realmente um pedido de compra ou não. O pedido de compra, inclusive, antes de gerar o pedido de compra, desculpem, né? Eu posso vir aqui e gerar também, né, um orçamento, tá? Esse orçamento, quando eu faço, eu tenho como fazer uma negociação, né? Que está aqui então. Orçamento e vem antes do pedido de compra, né? Então, assim, nesse orçamento que foi uma solicitação, eu posso vir aqui e ver quais são os meus fornecedores cadastrados a ele, qual deles tem o melhor preço, o melhor custo, ou a melhor prazo de entrega, a melhor negociação, para mim realmente efetivar e gerar automaticamente o pedido. Então, aqui ó, eu escolho qual vai ser o vencedor, né? O vencedor foi a Celesc. Eu gero o pedido que daí sim, ele vai vir aqui e vai gerar o pedido automaticamente de compras, tá? Como eu baixo o meu pedido? Através da importação nota fiscal eletrônica, tá? Toda vez que eu importar nota fiscal eletrônica, essa importação, gente, é bem simples, tá? Você pode vir aqui e trabalhar com essa importação, tanto trazendo uma DANF, né? Ou salvando uma DANF, um XML, no caso, para ti, ou então o sistema consegue verificar aqui todas as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ e você faz a importação automaticamente, tá? Uma vez importando a compra, as notas fiscais vão ficar aqui dentro como nota fiscal em eletrônica em digitação. Aqui você fazendo a ligação dela e dizendo qual é o pedido que foi de compra referente a essa nota, o sistema vai baixar, fazer tanto a entrada da mercadoria quanto baixar o pedido de compra, tá? Financeiro. Então, nós temos aqui o contas a pagar, contas a receber, como mostrei. Nós temos aqui o movimento de caixas, né? O controle de caixa, que pode ser um ou mais de um. Se você tiver mais de um, você pode gravar vários aqui dentro, tá? Em geral, nós temos também aqui um comparativo de receitas e despesas, vamos dizer assim, que inclusive você pode ver aqui incluir uma projeção. O que é a projeção? O que você tem ali ao longo do tempo que você sabe que vai pagar aluguéis, os seus custos, vamos supor assim, ou situações de custo fixo que você tem ali, né? Aluguel, prestação de algum veículo, algum financiamento, tudo você pode vir aqui botar como, né, fixo, né, para que o sistema consiga te mostrar, identificar.
fiz isso então, informei quais os meus custos fixos, né, as despesas fixas que eu vou ter. E aqui embaixo ele mostra então, quanto já faturei, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho de custo de produção, compras que eu fiz, no caso não está lançado, e quanto realmente vai me sobrar ou vai me faltar. Isso eu posso também vir aqui exportar para a planilha, num gráfico representando aqui certinho como está a minha situação. Então, o que eu tenho para receita e o que eu tenho de despesas. Toda a parte fiscal no sistema, onde está integrado com tudo, bloco CAIS, PEDs fiscais, assim por diante, se integra com contabilidades, né? Temos aqui um cadastro básico de funcionários, né? É o tal do RH, mas muito simples. É o funcionário, documentos necessários desse funcionário e que turno ele trabalha. Setor de compra, todo o setor de estoques também, com movimentos de estoque, depósitos que podem ser criados e assim por diante. Fora isso, gente, estamos aqui em vendas, né? Uma infinidade de relatórios, tá? Então aqui temos muitos relatórios, relatório por cliente, gerencial, aniversariantes, mala direta, vendas por período, curva ABC de vendas e produtos. O nosso sistema é muito completo, tá, gente? Então é isso. Essa é uma apresentação rápida e dinâmica sobre o sistema. Maiores informações eu fico à disposição de vocês. A Infosoft tem o prazer em atender e gostaríamos muito, com certeza, se fizesse parte da nossa equipe. Ok? Se é isso então, até breve. Muito obrigado.